Superintendente da Polícia Federal do Estado de São Paulo, Roberto Ceciliati Troncon Filho. Ilustríssimo Senhor, Professor Doutor Luiz Flávio Borges Durso, Ilustríssimo Senhor, Professor Doutor José Roberto Batoca. Podemos tomar assim. A Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo dá as boas-vindas aos participantes desse evento e toma a liberdade de repetir algumas instruções dadas no início do primeiro painel, em razão da possibilidade de inscrição para períodos distintos. Em continuidade ao ciclo de palestras, teremos mais 2 painéis com 2 palestrantes cada. As perguntas podem ser feitas por escrito e serão lidas ao final de cada painel. Caso não haja tempo hábil para a resposta a todas as perguntas, elas serão encaminhadas por e-mail se houver identificação do seu autor. Após o presente bloco, com duração de cerca de 2 horas, haverá um intervalo de 30 minutos. Ao final do terceiro painel, às 18h30, haverá solenidade de encerramento com a participação dos excelentíssimos senhores Ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardoso, do Diretor-Geral da Polícia Federal, Delegado Leandro Daelo Coimbra, e do Ministro da Justiça no período 2003 a 2007, Dr. Márcio Tomás Bastos. Aqueles que fizeram inscrição apenas para o primeiro painel, solicitamos a gentileza de devolverem as credenciais antes de sair. Para início dos trabalhos, passamos a palavra para o mediador, Dr. Roberto Ceciliati Troncon Filho. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este evento promovido pela Polícia Federal. Eu queria inicialmente agradecer a presença dos nossos palestrantes do segundo painel, o Dr. José Roberto Bartóquio, o Dr. Luiz Flávio Durso. E para iniciar, eu, antes de passar a palavra para o primeiro palestrante, o Dr. Durso, gostaria de fazer uma breve leitura do seu currículo. Obviamente, todos os que militam no meio jurídico, não se faria necessária a apresentação de ambos os palestrantes, mas por termos inscritos pessoas da imprensa e de outros segmentos da sociedade civil, peço a permissão para uma breve leitura do currículo. Dr. Luiz Flávio Borges Durso, advogado criminalista, foi ex-presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, foi presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo por 3 vezes, professor e doutor em Direito Penal pela USP, conselheiro federal da Ordem dos Advogados, diretor de Relações Institucionais da Ordem dos Advogados. Advogado militante há 30 anos, pós-graduação na área criminal na Faculdade de Direito de Castilha-La Mancha, na Espanha, membro do Conselho Nacional de Segurança Pública e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que são órgãos do Ministério da Justiça. Integrou ainda o Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia da OAB Federal, o Conselho Nacional de Comunicação do Congresso Nacional, como vice-presidente, presidente de honra da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas e de diversas outras associações. Por 2 gestões foi presidente do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária do Estado de São Paulo. Em 97 e 98 integrou a Comissão Especial de Reforma da Lei de Execução Penal, designado pelo Ministro da Justiça. No ano seguinte foi indicado pelo Conselho Federal da OAB para compor a Comissão de Reforma da Lei de Execução Penal. Foi diretor cultural em 2 gestões da OAB São Paulo, autor de vários livros, lecionou Direito Penal e Processual Penal em diversas faculdades, dentre elas a Faculdade de Direito da USP, a da Universidade de São Francisco, professor honoris causa da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, conferencista da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E paro por aqui, porque senão vou cansar os nossos participantes. Passo imediatamente a palavra para o Dr. Durso fazer as suas considerações. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma
honra muito grande poder aqui comparecer a convite do Dr. Roberto Troncon, a quem saúdo e faço, me permita, um registro público no que diz respeito ao comando da Polícia Federal aqui em São Paulo por vocês. Eu trato com esta reverência, pela admiração, mas acima de tudo pela lealdade no trato de temas que dizem respeito à polícia, à advocacia, à justiça, pela facilidade do diálogo e pela lealdade desses debates. Assim sendo, receba as nossas homenagens nesta oportunidade. Quero dizer que com esta leitura do currículo, meu querido amigo e irmão José Roberto Batorque, sempre presidente do Conselho Federal da Ordem, presidente eterno, ícone da advocacia, modelo para todos nós, que hoje perpetua-se também na figura do seu filho, Guilherme Batorque, um grande companheiro do Conselho Federal. Quero dizer que quando o Dr. Troncon fazia a leitura do meu currículo, eu me senti como aquela viúva que perdeu o marido e durante o velório, madrugada adentro, as pessoas chegavam a ela dizendo: que grande perda, perdemos um grande homem, uma figura humana extraordinária, perdemos um grande profissional, um chefe de família exemplar. E a certa altura, depois de tantos e tantos elogios, ela se dirige à sua filha e diz: minha filha, vamos embora daqui, esse não pode ser o seu pai. Eu me senti um pouco assim. Mas é evidente que nós estamos aqui num evento muito importante. Um evento que diz mais do que um debate sobre uma questão legislativa, sobre teses antagônicas. Nós estamos aqui refletindo sobre os destinos, podem ter certeza, da própria democracia em nosso país, da manutenção da ordem constitucional em nosso país. Assim sendo, eu gostaria de colocar, num plano geral, 3 focos macros para nós dialogarmos. O aspecto técnico da matéria, acho que já foi bastante explanado aqui, tanto pelo professor Ives, como pelo professor Greco, e ainda o será pelos juristas que aqui desfilarão nesta oportunidade, inclusive pelo Dr. Batorque. Então eu vou tomar uma licença para, em que pese, pensar alguma coisa no plano técnico, mas sair um pouco desse espectro e avançar um pouco além no que diz respeito a esta verdadeira campanha que nós estamos assistindo. O que tem por trás de muita coisa, na minha visão, como isto começou, e assim os 3 blocos que eu gostaria de começar a refletir com os amigos nesta tarde. Em primeiro lugar, como está situado na lei a questão da investigação criminal. E o óbvio, eu vou repetir aqui. Mas é que às vezes o óbvio precisa ser repetido. Certa feita, conversando com o nosso colega Michel Temer, parlamentar, ao elaborar um determinado projeto que reprisava o que a lei já dizia, disse-lhe: estranho, porque este projeto não inova em nada. E ele me deu uma resposta que eu passei a acreditar piamente nisso, porque é uma realidade brasileira. Ele disse: Dúrcio, no Brasil as coisas são assim. Não adianta dizer somente que a cocada se faz com coco. Isso é insuficiente. Às vezes é preciso dizer mais. É preciso dizer que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro, para ver se o conceito ele impregna as consciências. E este cenário que nós estamos fazendo, reprisando o que a Constituição já diz de maneira tão clara. Então, o primeiro macro enfoque é com relação à situação da investigação criminal no plano legal.
O segundo é a realidade brasileira, que evidentemente se distancia do plano legal, e nós o sabemos. E o terceiro é a conveniência de trazer esta atividade que está acontecendo no Brasil, de investigação por um outro pedaço do Estado, que tem outras atribuições legais, mas que invade competência e que passa a investigar, nós vamos refletir a conveniência de legislar regulamentando isto. Em primeiro lugar, e aqui o Dr. Troncon falou, nós não estamos só entre colegas, tem imprensa, tem pessoas da sociedade. Então, eu diria o seguinte, se nós pegarmos o artigo 144 da Constituição Federal e ler especificamente, só para nós rememorarmos o parágrafo 4º, e eu não estou falando aos colegas, aos juristas, eu estou falando a todos, eu estou falando ao motorista de praça, eu estou falando à dona de casa, eu estou falando aos formadores de opinião, que estão sendo bombardeados com uma campanha que tem premissas que não dizem respeito ao que diz a lei. O parágrafo 4º diz: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Pergunto, existe alguma dificuldade para o intérprete saber o que desejou o legislador constitucional? Nenhum. Nenhum. Basta ler. E o legislador diz de maneira clara, aliás, como deve ser a lei, o que ele pretendeu. Investigação de infração penal no Brasil compete à Polícia Judiciária. Isso. O que nós passamos a ver? O que nós passamos a testemunhar? O Ministério Público, que tem importantíssimas funções dentro da estrutura do nosso Estado, que é uma instituição que também, como a polícia, como a magistratura, como a advocacia, são colunas de sustentação do nosso Estado democrático de direito, patrocinando a própria democracia. Nós passamos a verificar essa importante instituição que tem atribuições tão relevantes quanto a investigação da infração penal, titularidade da ação penal. Isto lhe foi conferido pelo legislador constitucional, também de maneira clara. Aliás, se nós formos no 129, são funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Tem alguma dúvida quanto a isso? Há espaço para interpretar? Se amanhã a polícia dissesse, não, mas eu também posso. Ou a magistratura viesse e dissesse, eu também posso. Tem espaço para isso? O legislador deixou alguma oportunidade para se elocubrar sobre isso? Nenhuma. A conduta do legislador foi semelhante, tanto no 144 como no 129. Ele esclarece definitivamente qual o papel de cada instituição, de maneira clara. E nós passamos a assistir ao Ministério Público nesse país, diante da atribuição que lhe conferiu o legislador, da ação civil pública, do inquérito civil e de poderes para que possa instrumentalizar a competência que lhes foi outorgada, no limite do âmbito destas medidas. Não se toca, não se confere, não se autoriza investigação criminal para o Ministério Público. Jamais o legislador assim pretendeu, escreveu ou autorizou. Mas nós passamos a assistir, a partir da conferência destes poderes, desta competência na ação civil pública e no inquérito civil, atribuições de notificação, de requisição, etc., avançando, transbordando para o campo criminal, para o campo da investigação criminal.
dizíamos nós, e o Batoque lembrou instantes atrás de maneira muito precisa, e permita fazer esse registro, Batoque, eu sei que você vai avançar nesse tema, mas eles provocaram, não houve reação. Aquele início, houve uma certa complacência de toda a sociedade e de todas as carreiras jurídicas, assistindo uma invasão de competência que, num primeiro momento, talvez entendêssemos episódica, mas não o foi. Era a semente de um projeto de aumento de sua competência, aumento de poder. E a partir daí nós verificamos um avanço desenfreado, que não se contenta com as atribuições que lhe são conferidas, de acompanhar e de exercer o controle externo da atividade policial, mas passamos a assistir o Ministério Público fazendo muito mais do que isso, fazendo investigação junto com a polícia, e depois fazendo investigações de maneira autônoma, independente, sem, inclusive, que a polícia tenha conhecimento da existência delas, até sobrepondo funções. Isto veio avançando até que chegamos nos dias de hoje. Portanto, a lei diz uma coisa de maneira muito clara, mas a realidade brasileira foi por outro caminho. E hoje nós convivemos com esta situação. Situação que, lamentavelmente, por estar, digamos, sendo praticada quase que cotidianamente, o próprio Supremo cede a estas investigações. Cede dando um respaldo de interpretação de legalidade, o que eu discordo. O que o legislador discordou, o que o legislador não quis, mas efetivamente isso está acontecendo. Portanto, uma coisa é a lei, outra coisa é a realidade. E aí passamos a verificar os argumentos que foram sendo construídos para fazer frente a este texto legal límpido, claro, que diz: compete no Brasil, para apuração das investigações criminais, a atividade policial. Compete à polícia judiciária, a polícia que não só no plano constitucional, mas no plano infraconstitucional tem regramento. A existência do inquérito policial é um instrumento no qual se depositam as provas que são produzidas. Elas não podem ficar por aí. A lei diz onde elas devem estar. A lei diz como deve ser a representação da autoridade policial, autoridade judiciária, quando a sua investigação tocar uma garantia individual. Tudo previsto em lei. Aliás, esta é a base do Estado Democrático de Direito. Ninguém está acima da lei. José da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos nos submetemos ao império da lei. Assim sendo, nós passamos a verificar a construção até de um procedimento completamente alheio à lei, completamente distante ao que diz a lei, mais do que isso, contrariando a própria lei. Este avançar paulatinamente foi dando condições da construção de uma tese, e hoje é uma tese, formada pelo pensamento de trechos de uma lei, com pedaços de uma doutrina, com um fragmento de uma jurisprudência, e a partir daí, interpretando conceitos, e interpretando, às vezes, conceitos de maneira grotesca, apresentou-se à sociedade uma tese defendendo um direito inexistente. E nós assistimos, tantas e tantas vezes, integrantes do Ministério Público a dizer: mas é óbvio que o Ministério Público tem poderes de investigação. Está implícito. Está implícito.
Diz mais, é óbvio que o Ministério Público tem poderes de investigação, quem pode o mais, pode o menos. Pensa comigo, se assim fosse, interpretando que a investigação criminal é o menos, coisa que eu discordo também, porque os papéis são importantes de todas as carreiras jurídicas que operam para a construção da justiça almejada. Assim sendo, admitindo esta ideia construída por eles, e quem pode o mais, pode o menos, nós teríamos que admitir que o magistrado que pode decidir, não é investigar, não é acusar, ele decide, ele pode mais que todos os outros. Portanto, ele poderia investigar, poderia acusar e poderia decidir. E aí nós estaríamos diante de quem? Do rei. Houve um tempo que esse mundo assistiu o poder emanando do monarca. E o que foi feito para controlá-lo, que tinha o poder sobre vida e morte dos seus súditos? Dividiu o poder do Estado. A ideia do Montesquieu de dividir o Estado, a tripartição dos poderes, nada mais é do que um mecanismo para contê-lo, para controlá-lo. Então, quando nós verificamos o legislativo, o executivo, o judiciário, que não há hierarquia entre si, quando nós observamos essa tripartição de poderes, nós estamos assistindo à repartição dos poderes, objetivando o autocontrole do próprio Estado, para evitar os abusos naturais de uma concentração excessiva de poder. Nesse contexto, no plano da persecução criminal, o que nós assistimos é exatamente o partilhamento de atividades do Estado, a divisão de poderes do Estado para o Estado se autocontrolar. Pode a polícia fazer tudo, investigar, promover a ação, julgar? Não pode. E não pode por quê? Primeiro porque a lei não diz isso. E também não seria conveniente. Assim sendo, o Ministério Público também não pode. Primeiro porque a lei diz isso. E segundo, porque não seria conveniente. Da mesma maneira, o mesmo raciocínio para o juiz. A divisão de poderes no plano da persecução criminal cria um equilíbrio salutar, necessário, quando se verifica que a atividade da investigação criminal nas mãos da polícia, ela é exercida por pessoas investidas de poder do Estado para aquela atividade. Pessoas vocacionadas para isso, preparadas para isso, oriundas de carreira jurídica. A mesma origem do integrante do Ministério Público, carreira jurídica, que presta concurso para ser promotor, não é para investigar. Não está vocacionado para isso, não sabe fazer isso, não está preparado para isso, não foi treinado para isso. As atribuições do Ministério Público estão na lei. Vai, evidentemente, ser parte, vai promover a ação penal. Mas o que é o Ministério Público, senão o mesmo Estado do qual emana o poder da polícia? E o juiz? O juiz é um sujeito investido do poder do mesmo Estado, com uma atribuição diferente, vai decidir. O que fez o legislador aqui? Dividiu atribuições, competências, dividiu poder. Para quê? Para que o Estado, polícia, Estado, Ministério Público, Estado, magistratura, pudesse se autocontrolar. E na dialética com o cidadão, uma vez que o Estado é imenso, é todo-poderoso, nós temos na dialética com o cidadão as garantias individuais para equilibrar essa relação. Controla-se o Estado, dá garantias para este equilíbrio, e aí sim nós podemos almejar e assistir justiça. Esta é a ideia.
Querer que o juiz investigue ou promova a ação é subverter a ordem constitucional. Querer que o Ministério Público faça investigação criminal é subverter a ordem constitucional. Isso é tese. Tese jurídica, que deveria ter um amplo debate nos espaços jurídicos, considerando a ausência de fundamento jurídico para sustentar a tese, considerando que o Ministério Público já realiza investigações criminais, inclusive interna corporis, já regulamentou este procedimento, o que regulamento que não pode se sobrepor à lei. Considerando tudo isso, nós passamos a verificar que o debate jurídico deu lugar à campanha, à sensibilização da opinião pública. Especialmente no momento em que surge uma proposta legislativa de emenda constitucional para dizer que o coco se faz, que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. Leiam. Aliás, toda vez que eu vou debater com alguém, toda vez que alguém vem me falar da PEC 37, eu digo, antes de começarmos a falar, você já leu a PEC 37? Você já leu o que está escrito ali? Ontem participei de um debate com meu querido amigo Felipe Lobo, presidente da Associação do Ministério Público do Estado de São Paulo, na Record News com o Heródoto. E Sua Excelência, dentro da linha de uniformização de um discurso para sustentar uma tese que não tem respaldo legal, passa a apelar nitidamente para o emocional. E diz, não fosse o Ministério Público a apurar os crimes do Esquadrão da Morte, ficariam impunes. O que não é verdade. Mas é um argumento que pega isso por aí. O caso Celso Daniel, o mensalão. E aí nós vamos começar a assistir um debate que não é jurídico, é apelo. E quando eu reajo nesse debate a dizer, aliás, foi um dado novo, porque essa história de quem pode o mais, pode o menos, nós derrubamos com o simples exemplo do juiz. Esse pode muito mais e não pode o menos. Aí mudou. Mudou e agora a construção é a seguinte. Se o Ministério Público tem o controle externo da atividade policial, portanto fiscaliza a polícia, é inerente de quem exerce a fiscalização poder investigar. Porque se não pode investigar, não consegue fiscalizar. Digo, se fosse assim, o legislador teria dito. Fiscalizar não é investigar. Requisitar diligência e prova não é realizá-las. Me parece tão óbvio isso, mas isso lá para o motorista de praça, lá para a dona de casa, repercute. E o parlamentar que haverá de examinar essa proposta de emenda constitucional, ele se incomoda com o que pensa o motorista de praça, a dona de casa. E o que temos em termos jurídicos é secundário para efeito da aprovação de uma medida desta. Isto realmente me preocupa. Preocupação que foi ganhando relevo. Relevo porque as premissas não são verdadeiras. Nesse mesmo debate ontem, ele diz assim, ao ser aprovada a emenda constitucional 37, o Ministério Público não mais poderá fazer o controle da atividade policial. Eu digo, você leu? Diz, não, mas eu interpreto assim. Cada um interpreta como quer. O que nós estamos fazendo aqui não é isso. O que nós estamos fazendo aqui é verificar o que realmente pretendeu o legislador.
reprisar o que está na Constituição. Me parece que hoje de manhã até houve uma intervenção no sentido de, se fosse necessário, poderia até colocar na emenda constitucional, ressalvar controle externo da atividade policial já previsto na Constituição. Se o problema é esse, está resolvido. Mas não é. São premissas e premissas e premissas falaciosas, não verdadeiras, deturpadas para chegar à conclusão pretendida, que o Ministério Público pode, deve, necessita investigar. E há um foco também preocupante, quando há ausência de tese jurídica de atacar, denegrir aquele que tem a atribuição da investigação criminal. E aí nós temos que reagir. Não é justo e não é adequado. Dizer que o Ministério Público precisa investigar porque a polícia não consegue resolver os crimes, como se diz popularmente, e se vende isso à população em geral, é preciso também que se diga que esse controle externo não está sendo realizado adequadamente. Portanto, se tem omissão aqui, tem omissão lá. Mais do que isso, a estrutura existente aqui é insuficiente. Nós sabemos que o é, portanto, se o resultado não é o pretendido, que o Estado supra as necessidades para buscar o resultado pretendido, mas o Estado não o faz, nós sabemos. Agora, querer dizer que esta situação está cristalizada, mas se o Ministério Público puder investigar, estará solucionada, é uma falácia. Mas é uma falácia que impressiona o motorista de praça, a dona de casa. Este debate jurídico, que parecia óbvio, tomou um contorno imenso porque ganhou esse espaço da campanha apelativa. E esta semana eu vi um comercial de televisão patrocinado pelas associações do Ministério Público, comercial de televisão contra a PEC 37. A PEC da ilegalidade, da corrupção, a PEC de quem quer impunidade nesse país. Aliás, nós vimos a competência de quem organizou essa campanha, no sentido de, quase que numa lavagem cerebral, impingir que a PEC 37 retira poderes do Ministério Público. Ninguém retira de alguém o que este alguém não tem. Mas não há um jornalista a nos entrevistar que não formule a pergunta dessa maneira. O que o senhor tem a dizer, porque o senhor defende a PEC 37, que retira os poderes do Ministério Público, poderes de investigação que o Ministério Público detém. Ele não os detém. Mas a massificação do conceito por meio desta campanha levou a isso. E são os formadores de opinião que estão dizendo isso. E é o comercial de televisão que está dizendo isso. E são os integrantes do Ministério Público, e eu tenho tantos amigos lá, divergimos, mas os admiro quando realizam a sua atividade dentro do parâmetro legal, mas não posso concordar com eles. Quando cada um deles se torna uma verdadeira caixa de ressonância daquela ideia uniforme posta a todos. E se assim é, nós temos que reconhecer, nós que defendemos a PEC da legalidade, a PEC da ordem constitucional, a PEC que, mais uma vez, reprisa a divisão de poderes do Estado para o sistema funcionar, nós temos que reconhecer que não atuamos nesse campo satisfatoriamente até então. Eles ganharam espaço em demasia. Esses conceitos que passaram a ficar
na consciência coletiva, precisam ser modificados. Se todos os integrantes do Ministério Público defendem esta posição contrária à PEC, insistem em que tem poderes de investigação, nós precisamos que todos os policiais deste país discursem contrariamente, opinem contrariamente, que todos os advogados desse país opinem contrariamente, discursem contrariamente, que todos os juízes desse país também se manifestem assim. Mas nós não assistimos isso. Por quê? Por que timidez do nosso lado quando nós verificamos um arrojo tão grande do outro lado? Isto é algo para nós meditarmos. Nós não fizemos campanha, nós fizemos debate em cima da condição legal, das premissas. Mas chegou o momento de nós irmos além. Esses ambientes de debate fechado, nós estamos aqui, fizemos na OAB, fizemos no Conselho Federal da Ordem, em outros espaços também foram realizados. Mas quantos de nós estamos indo à mídia para falar isso? O doutor que vai, o doutor Troncon fala, eu falo, mas quantos? Diante de um verdadeiro exército, treinado, orientado, com versão uniforme, repetindo, dia e noite. Que querem lhes tirar poder. E poder que, se retirar, vai fazer com que neste país campeie à solta a corrupção, a impunidade, porque se eles não investigarem, ninguém investigará absolutamente nada. Está errado. Isto está errado e isto é perigoso. Assim sendo, a lei é esta, a premissa constitucional está posta de maneira muito clara, a realidade é esta. E agora só uma reflexão última sobre a conveniência, já que eles não têm esses poderes previstos em lei, há quem diga, bom, se o problema é este, então vamos fazer uma lei autorizando o Ministério Público a investigar. Isto convém? Evidente que não. Pelas razões já expostas. Contingente, aparelho, não existe. Funcionários para isso, não existe. Técnicas de investigação. Investigação não é palpite. A investigação não é só grampo telefônico. Investigação é ciência. Investigação é trabalho cognitivo. Mas é transpiração também. É campanha, é coleta de informações. Vocês acham que um integrante do Ministério Público, que precisa propor as ações penais, que tem todas as suas atribuições, vai realizar esse tipo de atividade? Não vai.